Vem conversar comigo enquanto eu lavo minha louça? Pra quem não sabe, o meu bebê é um bebê arco-íris. O nome dele é Levi, ele tem 5 meses. Quando eu e o Gabriel nos casamos, a gente morava na casa da avó do Gabriel. E a gente ficou lá por 2 anos. E decidimos que só começaríamos a tentar engravidar quando nós saíssemos de lá. Conseguimos comprar nossa casinha, nos mudamos pra cá, arrumamos nossas coisinhas e começamos a tentar engravidar. Demorou 1 ano, se eu não me engano, pra a gente conseguir engravidar a primeira vez. E eu descobri a gravidez em abril de 2023. Eu descobri a gravidez em abril de 2023. E a gente ficou muito feliz, foi muito legal. Passou-se, eu acho que umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos, se eu não me engano. E eu comecei a ter um sangramento. Obviamente eu já sabia que não era uma coisa normal, né? Fui pra consulta. Quando chegou em casa, eu tava vendo um vídeo de uma menina que ela é tentante. E o que que acontece? No caso dela, ela tinha tido uma gravidez química. Quando eu vi esse vídeo dela, meu coração, alguma coisa já falava comigo assim, ai, não é dessa vez, entendeu? Tipo assim, alguma coisa já me alertava, ah, esse bebê, você não vai ter esse bebê. E eu até cheguei a comentar com meu esposo, e eu falei pra ele, né, eu falei assim, ai, eu tô sentindo que a gente não vai ter esse bebê. Aí o meu marido pegou e falou assim, não, para de ser doida, que não sei o quê, para de falar essas coisas e tal. Só que realmente, gente, é porque assim, eu sou uma pessoa às vezes muito negativa, né? Então ele já tá meio que acostumado com o meu jeito, né? Que do dia 27 até o dia 5, até o dia 4 de maio, foi uma loucura, assim, um turbilhão de sentimento dentro de mim. No dia 28, eu já acordei e, tipo, já tinha se intensificado, tava muito. E eu fui pro hospital, né? Fui correndo pro hospital. Cheguei em Caieiras, o médico pegou e falou assim pra mim, olha, eu não tenho equipamento aqui suficiente pra poder te atender. E mandou eu ir pra Jundiaí. E aí eu fui, né, daqui da minha casa até Jundiaí de trem, porque a gente não tinha carro na época. Fui de trem. Chegando lá no hospital, eu fui super maltratada, super maltratada. O plantonista, né, na verdade, não deu a devida atenção, né, tipo assim, super frio. A enfermeirinha estagiária que tava com ele piorou, muito de mau caráter. Muito mal educado, muito, gente. O médico ficou sentado, mandou eu deitar lá na maca e quem me examinou foi a enfermeira. Ela falou assim, tem que ver se tem gestação mesmo, né? Eu fui, deitei na maca e aí ela examinou lá, apertou minha barriga, né? Fez o toque, que realmente eu estava com sangue. Só que o colo do útero estava fechado. O médico solicitou o exame de imagem, ela viu lá que o embriãozinho tava numa das minhas trompas. Só que o laudo que ela deu não foi um laudo conclusivo. Poderia ser uma gravidez ectópica. Aí, peguei o laudo, voltei na sala. Um atendimento péssimo, horrível. Saí da sala, pior do que eu já tinha entrado e pior do que eu já tinha chegado lá no hospital. E quando foi no dia 30, que foi um domingo, eu voltei lá de novo, bem de manhãzinha. Voltei lá porque tava se intensificando, né, o sangramento. E a médica falou que se intensificasse, era pra eu ir lá, porque corria o risco de uma hemorragia ou algo mais grave, né? E tinha que tratar, né? Tinha que cuidar. Voltei lá no dia 30, gente, a médica que eu peguei, a plantonista, maravilhosa. Ô, médica boa, um anjo de Deus, assim. Ela era bem bruta, assim, pra falar, mas ela era bem empática também, sabe? E ela foi muito legal comigo, nossa. Aí ela pediu pra eu refazer o exame de imagem. O médico que fez o exame de imagem, perfeito também. Nossa, muito simpático mesmo. Sabe, na maior calma, me explicando tudo que tava lá no exame. Aí, de fato, ele constatou lá que era realmente uma gravidez ectópica, que o embrião tava em outro lugar, né? Não tava no meu útero. Eu lembro até hoje, uma amiga minha, o nome dela é Thalita. Ela ficou, tipo assim, o tempo todo... me mandava mensagem, sabe? Quase todos os dias ela me mandava mensagem. Então, ela teve, assim, um cuidado... tipo assim, muito cuidado ela teve comigo, muito cuidado mesmo. E, gente, depois que eu sofri com isso, a minha vida, ela mudou completamente, sabe? Você fica, como eu posso dizer, você se torna uma pessoa meio que amargurada. Fiquei muito mal, foram meses, assim, que eu fiquei bem triste. No primeiro mês, nossa, acho que maio inteiro eu passei maio só chorando mesmo. Dia 4 era uma quinta-feira, se eu não me engano. E aí eu peguei e... tava morrendo de dor, porque, gente, pra quem não sabe, a gente tem as dores também do parto. Do parto, né? A gente tem as dores, das contração. Porque o seu corpo tá reagindo àquela situação que tá acontecendo ali. Como se a gente fosse ter um parto normal. E aí, no dia 4, como eu falei pra vocês, na madrugada eu acordei muito mal. Começou, eram umas 10 horas da noite do dia 3.
E aí ficou até umas 4 horas da manhã, por aí, umas 3 horas da... Não, era 3 horas, eu aguentei até 3 horas da manhã, porque eu estava com muita dor, gente, muita dor. Aí eu liguei, como a gente não tinha carro, liguei pro meu pai, né? Pro meu pai vir, vim pra gente ir lá pra Jundiaí, pra ir pro hospital. Porque, pasmem, o meu convênio não cobria pra eu ter atendimento aqui em Caeira. Fomos daqui pra lá, 3 horas da manhã. Chegamos lá no hospital, uma outra plantonista. Sentei lá na salinha, né? Aí ela falou assim, que posso te ajudar? Aí eu fui e falei pra ela, os laudos lá, antigo, fica salvo pra eles ver. Aí ela foi, abriu lá, olhou e falou assim, não, você não tá gestante, você já perdeu, né? Examinou, né? Fez o toque e falou, seu útero tá fechado, que não sei o quê. Aí eu falei, sim. Mandou pra medicação, eu saí de lá, gente, pior do que eu já tinha entrado. Mas pelo menos tava sem dor, né? Eu pedi um atestado, ela falou simplesmente assim, eu não posso dar atestado pra quem não está doente. Vim pra casa, comi alguma coisa e dormi. Das 11 horas da manhã até 8 horas da noite. Porque eu lembro que na época o Gabriel, ele ia pra faculdade ainda. E ele já tinha saído. Eu dormi direto, assim, eu não vi nada, nem acordei, nem nada. Ele foi pra faculdade, eu fiquei em casa, né, dormindo. Quando eu acordei, eu estava com vontade de fazer xixi. Fui até o banheiro e quando eu cheguei lá, prim, no absorvente já tinha expelido. Gente, é uma coisa assim, louca. Acordei melhor, assim, um pouco, tava até mais revigorada, né? E fui viver. Entrei nesse processo meu, né, com Deus. Todos os dias, o período assim de maio e junho, gente, eu fiquei muito mal mesmo. Eu não queria fazer nada. Na metade de junho, eu fui e eu tava muito no fundo do poço, assim, sabe? Sentimentalmente falando, psicologicamente também. E eu decidi comprar um livro, né? Chamado Enquanto Espera, da Fernanda. Pra quem não sabe, esse livro é muito bom, vale muito a pena. E aquele livro me salvou real. Me salvou real. Agosto, nós tivemos a nossa festividade com a mocidade. E eu falo que isso também foi uma das coisas que me salvou. Tanto isso, quanto o nosso pós-congresso, né? Eu comecei a trabalhar para Jesus. Realmente, eu me entreguei, assim, à obra. Comecei a fazer várias coisas na igreja. Cuidar, assim, de coisas que eu gostava muito, né? Comecei a estar mais em comunhão, assim, com algumas pessoas, em específico da mocidade, né? A minha amiga Thalita, igual eu falei pra vocês, ela me ajudou muito, né? Muito nessa fase. Eu acho que ela foi uma das pessoas, assim, que ficou mais próxima de mim nessa fase. E eu agradeci muito a Deus porque eu tinha ela ali como suporte, como apoio, pra poder me ajudar. Chegou agosto, não me engravidei. Chegou agosto, setembro, não. Outubro, não. Novembro. Novembro foi o mês assim que eu mais trabalhei pra Jesus. Foi o mês que eu mais trabalhei. Em julho, agosto, setembro, novembro, outubro, novembro, dezembro eu fiz nada, não vinha. E em dezembro eu fiz o meu último acompanhamento de ovulação. Que é aquele testezinho da Clear Blue lá, que mostra a carinha feliz ou a carinha triste. E eu fiz o acompanhamento o mês inteiro, né, pra ver como que tava. Não o mês inteiro, né, mas o período ali que o aplicativo me deu pra poder pegar a ovulação. E eu fiz esse acompanhamento. O que aconteceu? Não consegui engravidar. Eu pegava as carinhas felizes, mas não engravidava. Quando foi em janeiro, eu não tinha mais esse testezinho da ovulação da Clear Blue, então não fiz, não comprei também, porque é R$149. Meus amigos. Agora deve estar mais caro, mas era R$149, né? No final de 2023. Fiz, né, o acompanhamento em dezembro. Em janeiro fiz o teste, não engravidei. E aí, quando foi dia 24 de janeiro, né? Não, lá pro dia 20, ou antes, eu falei assim pro Gabriel, quer saber? Eu não quero engravidar mais. Não quero mais engravidar. Eu vou fazer todos os exames, vou fazer meu check-up, vou pedir pra médica pra mim passar um DIU e eu vou colocar o DIU. Ainda falou assim pra mim, vai menina, você vai fazer isso, o bebê vai nascer com o DIU na mão. No dia 24 foi a minha coleta, eu fiz assim todos os exames, gente, fiz exame de vitamina, né, das vitaminas do corpo, fiz os exames de sangue, né, que ela solicitou, exames da mama, exames ultravaginal, Papa Nicolau, eu fiz todos os exames pra eu poder colocar o DIU. E aí fiz os exames, tô muito linda e bela lá com meus exames. Eu só poderia agendar a consulta pro final de fevereiro, né? Porque aí eu já estaria com todos os exames prontos, era só levar os resultados dos meus exames só pra mostrar pra doutora. Quando foi em fevereiro, acho que lá pro dia 15, mais ou menos, eu comecei a trocar as palavras. Sério, gente.
Dizem que isso é mentira, mas isso eu acredito agora que é verdade. O Gabriel, eu tava aqui na cozinha, acho que eu tava lavando louça, o Gabriel veio pegar alguma coisa aqui no armário. Aí ele abriu assim a porta e eu falei assim, eu não lembro qual foi a palavra em específico que eu troquei, mas eu troquei a palavra, uma palavra muito boba e não tinha nada a ver com a outra. E eu ainda falei assim, nossa menino, já pensou se eu tô grávida e eu tô trocando as palavras? Pois é, menina, pois é, aconteceu. Quando foi no outro dia seguinte, eu estava com muita vontade de comer Mac. Pedimos um Mac, mas eu não tava acreditando que eu tava grávida porque eu tinha feito um teste recentemente, tinha dado negativo. E aí, comi o Mac, comi. Quando foi 1 hora depois, mais ou menos, eu fiquei assim, meio enjoada, sabe? Meio mal do estômago, assim. Eu falei assim, nossa, esse Mac me fez mal. No dia 23 de fevereiro, a minha menstruação, obviamente, ia descer no dia 26 de fevereiro, né? Porque ela era muito regradinha, então eu sabia bem certinho que dia que era e tudo mais. Quando foi no dia 23 de fevereiro, eu resolvi fazer um teste, porque ele era o único teste que eu tinha aqui em casa. Era um só que eu tinha. E ainda era um de caneta. Eu vou até deixar aqui, eu vou deixar um print do vídeo, né? Porque eu joguei o vídeo original fora, mas eu tenho eu vou deixar um print aqui desse videozinho. Esse vídeo aqui, ele é do dia 23 de fevereiro de 2024. Eu fiz o teste e sem pretensão nenhuma. Gente, eu lembro até hoje, na minha cabeça, eu tava sem pretensão nenhuma. Eu só fiz porque eu fazia todo mês, era o último teste, falei, vou fazer pra já jogar fora, descartar, e é isso. E quando eu fiz, subiu 2 listrinhas. Muito fraca, menina, muito fraca. E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu tô grávida? Só que eu não acreditava, porque eu achava que era linha de evaporação. Porque eu já tinha feito um em janeiro, não tinha dado nada. Eu falei assim, impossível. Porque 1 semana antes eu tava tomando vários antibióticos fortes pra infecção urinária. Eu ainda falei pro Gabriel, 1 semana antes eu falei assim, esqueça. Esse mês não vem beber, porque eu estou tratando a infecção urinária. É muito forte esse remédio. O que, minha linda? O Levi já estava lindo e belo lá dentro do útero, bem no quentinho. Mas vai vendo babado. Fiz o teste no dia 23, não acreditei, achei que eu não estava grávida. Quando foi no dia 24, eu falei assim, quer saber, eu vou descer lá no centro de Franco da Rocha e vou comprar mais testes. Gente, eu comprei 3 testes de digital, comprei 3 canetas, 3 testes caneta e 3 testes tirinha. Eu comprei vários testes de gravidez, vários. E fui pra casa da minha mãe. Pra vocês verem como eu estava desencanada. Eu achava realmente que eu não estava grávida. Fui pra casa da minha mãe, eu ainda me diverti lá com meus irmãos, brinquei muito, ficamos lá conversando, ficamos lá até umas 11 horas da noite, se eu não me engano, sei lá. Alguma hora assim. Quando retornamos pra casa, eu ia tomar o meu banho, né? E o Gabriel foi jogar, que ele ainda fazia live ainda, e ele tava jogando. Ele ia jogar. Ele foi jogar com os amigos dele, né? Jogar aqui em casa, mas no videogame, né? No computador. E eu fui tomar meu banho. Aí eu falei assim, verdade, comprei os testes. Vamos fazer, menina. Vou fazer. Fiz os testes. Aqui, resultado. Pois é, mulher, eu estava grávida sim. E aí, fiz o teste sem crer, sem nem... Fiz e deu positivo. Primeiro deu o de tirinha positivo, depois o da caneta e depois deu o digital. Esse é o teste que eu fiz nesse dia 24. O que acontece? Como eu já tinha perdido a outra gestação, eu falei, eu não vou contar assim logo de cara. Primeiro eu quero saber se está no lugar certo, se está se desenvolvendo e tal. Eu fiquei grávida, mas, gente, eu nem consegui comemorar direito. Por quê? Eu fiquei com um sentimento que, meu Deus, só falta eu perder esse também, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Fiquei pilhada. Falei pro Gabriel, vou marcar um ultrassom. É isso que eu vou fazer. Antes disso, na primeira semana que eu tinha descoberto, eu estava tendo enxaqueca todos os dias. Todos os dias eu estava tendo crise de enxaqueca. Só que é normal por conta dos hormônios. É muito hormônio que a gente tem. Então, na gestação, triplica. Então, peguei. E também, só que no meu caso, nessa segunda gestação, era tratamento de escape. Não era um que eu estava tendo. Era um de escape. Só que eu não sabia. Eu já pensei que eu estava de novo acontecendo a mesma situação da primeira gravidez. Peguei minhas coisinhas, eu tinha acho que umas 5 semanas de gestação. Tava muito recente. Fui lá no hospital, na emergência, expliquei toda a situação. Ela falou pra eu fazer ultrassom. Já aí, foi um tratamento completamente diferente. Não era no mesmo hospital, né? Outro hospital. Essa médica falou pra mim, olha, eu vou te passar o ultrassom, mas é possível que você não veja nada, não fique assustada, porque ainda é muito novinho, e etc e tal. Beleza? Realmente aconteceu o que ela falou. Quando eu subi pra fazer, o médico viu o saquinho gestacional, mas não conseguiu ver o embriãozinho, não conseguiu ver. Então, fomos pra casa, eu falei assim pro Gabriel, realmente eu tô grávida?
realmente aí começou um pouco a cair minha ficha que eu estava grávida. Aí ela falou assim, espera umas 2 semanas, mais ou menos, e repete o ultrassom. E aí eu falei, beleza. Não, tranquilo, fechou. Mas, gente, uma atenção sem fim, juro pra vocês. E quando eu subi lá, enquanto o médico tava fazendo ultrassom, ele falou assim pra mim, ai, a gente não conseguiu ver, mas não fica preocupada, acontece isso mesmo. Porque tá muito novinho, tá no começo da gestação e etc. Me tratou super bem, sabe, muito carinhoso. Eu gostei muito do atendimento deles. Aí, vim pra casa, fiquei muito feliz que tava tudo certo, não tava tendo descolamento nem nada. Passou-se uma semana, ou 2 mais ou menos, eu não sei quantos dias passou, mas eu sei que foi no dia 6 de março que eu repeti o exame. Quando foi no dia 6 de março, eu falei assim, cara, vamos logo, vamos fazer ultrassom, tô ansiosa, tô ansiosa, tô ansiosa. Eu tive um sonho durante essa semana, né? Eu tava sentindo bastante medo, assim, e quase todo dia eu tinha pesadelo, né? E eu, todo dia, conversava com Jesus, tava fazendo um devocional todo dia, todo dia, todo dia, e eu gostava de ler, né, pro Levi dentro da barriga, eu gostava de ficar lendo, né? E eu comecei, como eu falei pra vocês, eu fazia os devocionais, e pra vocês verem, ó, esse é um devocional, e eu tirei esse devocional quando eu estava com medo. Eu estava num dia, numa manhã, né, como era minha rotina, peguei isso aqui, vou deixar esse print aqui pra vocês verem o que tá escrito. E todos os dias o devocional falava comigo, era como se Deus estivesse falando comigo, eu estivesse falando assim, calma, essa gravidez vai ser diferente. Eu e o Gabriel fomos dormir, eu tinha orado antes, claro. E aí, durante o sonho, vocês não têm noção, eu amo lembrar, e eu lembro desse sonho, lembro nitidamente. É como se eu estivesse dentro da minha barriga, eu não sei explicar, é como se eu estivesse dentro da minha barriga e eu estivesse vendo o caminhozinho que o embriãozinho tava fazendo, sabe? Não o embrião, né? Embrião, não sei explicar, mas era como se eu visse a bolinha, né, vindo em direção ao meu útero e grudando na parede uterina e começando a se desenvolver. O sonho que eu tive foi isso. Foi o dia do ultrassom e eu falei assim pro Gabriel, olha, vai lá cortar seu cabelo, né? Porque depois do ultrassom o Gabriel ia cortar o cabelo dele. Eu falei, vai lá cortar seu cabelo, não vai comigo não. Porque se acontecer alguma coisa e for uma notícia negativa, eu quero primeiro eu receber a notícia negativa, sabe? Pra absorver, tipo assim, saber lidar. E depois eu só te falo. Gente, quando eu cheguei lá, demorou pra eu ser atendida, demorou. Fui atendida e quando o médico começou a fazer o ultrassom, foi a coisa mais incrível da minha vida. Eu vou deixar aqui pra vocês uma fotinha da primeira ultrassom. Ele era tão pequenininho dentro da barriga. E ele falou assim, você quer ver o coração? Olha o coração como que tá e tal. Era o Dr. Marcel. Nossa, eu amo esse médico de paixão. Ele é muito legal mesmo. Ele é um senhorzinho muito da hora. E ele colocou assim o ultrassom e falou assim, olha, esse aqui é o batimento dele. E seguindo o dedo assim na tela do computador. E eu falou assim, fica feliz, essa gravidez é uma gravidez completamente normal, ele falou pra mim. Sem nem saber do meu caso. E foi a coisa mais legal da minha vida, gente. Eu juro pra vocês, foi a coisa mais legal da minha vida quando eu vi todos aqueles risquinhos assim, pulsando. E quando eu saí de lá, gente, eu fiquei desesperada. Eu liguei pro Gabriel, falei assim, cara, tá no útero, que não sei o que, tá normal. O médico falou que tá tudo certo. Contei pra minha amiga Gabi, aqui ó. Contei pra minha amiga Gabi, porque se eu precisasse, tipo assim, se acontecesse a mesma coisa que aconteceu na primeira gravidez, eu ia precisar ficar fora da igreja, assim. E eu não queria que as pessoas ficassem todo mundo sabendo, porque fica perguntando, é uma coisa chata, assim. Algumas pessoas é inconveniente, fala coisa que não deve, e eu não tava com paciência pra lidar com isso. Eu ia esperar até o dia de realmente eu contar pra as famílias e etc. No dia 6 de outubro, olha essa foto. Nesse dia aqui, Deus usou esse irmão aqui. Ele não sabia o que tinha acontecido comigo, mas Deus usou ele pra falar que ele faria algo novo na minha casa. E às vezes a gente não acredita, sabia? Às vezes a gente não consegue se desligar desse mundo real e nos conectar no espiritual. E isso aqui eu sei que foi real. Foi real. Porque hoje eu vivo uma das maiores promessas da minha vida, que é meu filho. Então, gente, quando Deus usa alguém pra falar com vocês, avalia, obviamente, né, o que está sendo falado, mas creia que Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. No momento certo, na hora certa, Ele vai cumprir. Eu lembro até hoje que no dia 7 de maio, eu tinha perdido o bebê no dia 4 de maio, e no dia 7 de maio teve um culto dos adolescentes na minha igreja. E quando eu contei pra uma colega minha de trabalho, o nome dela é Carla, quando eu contei pra ela, a filhinha dela passou assim, no fundo
ela tava me mandando um áudio e a filhinha dela de 3 anos, ou era 4, não lembro, passou assim atrás e ela tava cantando um hino chamado assim, não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impede. Ela cantou esse hino. E ela sem saber de nada, gente, porque ela é uma criança. Então, naquele momento, ela foi muito usada na minha vida. Ela cantou esse hino pra mim no dia que eu contei pra minha colega Carla. Ela tava cantando esse hino, e esse hino eu guardei na minha alma, no meu coração, as 7 chaves. Quando foi no dia 7 de maio, foi um irmão pregar e um irmão cantar. Eram irmãos diferentes. O irmão cantou, o irmão que foi convidado pra louvar, ele louvou esse hino, exatamente esse hino. E quando chegou nessa parte, não se frustrarão, quando começou a cantar o hino, eu já comecei a chorar, obviamente, porque era um hino que, mesmo que ninguém fosse usado pra falar comigo, esse hino, ele já estava sendo usado pra tratar algo dentro de mim, né? Era como se Deus estivesse falando que não, por mais que aconteceu algo ruim, não iria impedir de acontecer algo bom na minha vida, né? E, igual eu falei pra vocês, é uma coisa muito difícil, assim, de se lidar. O nosso psicológico e o nosso emocional fica muito, 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 muito abalado mesmo. E aí ele começou a cantar esse hino e Deus começou a tratar no meu coração, né? Ali eu já tava sentindo como se fosse uma confirmação de Deus pra minha vida, falando que, independente das coisas ruins que aconteceu, pra mim crer que eu teria algo bom de novo na minha vida. O irmão que estava pregando foi usado também por Deus pra falar comigo. Ele falou que tudo aquilo que eu tinha perdido também seria restituído. E isso foi dia 7 de maio de 2023. Quando foi outubro de 2023, no dia 6 de outubro de 2023, também foi usado pra falar que Deus estaria fazendo algo novo na minha casa. E acreditem, Deus fez algo novo na minha casa. Deus fez algo novo na minha casa. Então, quando foi no dia 28 de outubro de 2024, o meu arco-íris nasceu. O meu bebezinho arco-íris, meu bebezinho milagre nasceu. E eu sou muito grata a Deus pela família que eu tô construindo com meu esposo. Eu amo a minha família demais. Eu acho que um dos maiores presentes que Deus poderia nos dar é a nossa família. Porque, independente das coisas que aconteçam, a família estando de pé, a família unida, chega longe. E muito longe. Muito, muito, muito longe mesmo. E eu sou grata a Deus. Então, por isso que eu estou aqui hoje falando pra você que se você está passando por essa angústia ou por uma situação difícil e Deus falou com você que vai tratar, que Deus vai fazer no tempo certo, acredite, Deus vai realizar. Não importa se demore 5, 10, 15 anos, Deus vai realizar. É só uma questão de tempo e acreditar. Você quer mais vídeos como esse? Curte aqui, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, você vai estar me ajudando bastante. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque vai ter vídeos toda semana aqui. Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe vocês.